Hoje vamos exibir a quarta e última parte da retrospectiva 2014. Você vai conferir o que de mais importante aconteceu entre os meses de outubro e dezembro. Os atentados às câmeras do COI de Taubaté, o julgamento de Ananias dos Santos, autor do assassinato de 2 irmãs em Cunha, e as eleições realizadas em outubro. Ordenado padre em 1988, Afonso Lobato fez da política o sacerdócio. Neste domingo, com quase 82 mil votos, conquistou o 4º mandato consecutivo. A nossa prioridade continua sendo a saúde, porque a saúde ainda é esse grande desafio. Além do padre Afonso Lobato, o Vale do Paraíba vai contar com mais um representante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hélio Nishimoto, do PSDB, também foi reeleito com 137 mil votos. Eduardo Cury atribui a eleição no último domingo ao trabalho realizado nos 8 anos em que ocupou o principal cargo municipal de São José dos Campos. Olha, é um desafio novo. Eu tive uma votação de 185 mil votos, acima do que eu tinha como expectativa. Flávio Augusto da Silva, ou Flavinho da Canção Nova, se apresenta como músico e missionário. Disputou pela primeira vez uma eleição e foi eleito deputado federal com uma votação expressiva, 90.437 votos. O que está faltando hoje na política é índole, é caráter, é decência. E isso, graças a Deus, eu tenho de 27 anos de trabalho. Na família do governador reeleito em Pindamonhangaba, a segunda-feira foi dia de comemoração. Geraldo Alckmin obteve 12.230.000 votos, 57,32% do total. Dona Inhá, mãe de criação do governador, estava orgulhosa do desempenho nas urnas. A senhora falou o que para ele a hora que ele ligou? Falou, Geraldo, meus parabéns, muitas felicidades, agora tem bom serviço. E ele disse o quê? Ele disse, pode deixar que eu vou trabalhar. Às 7 da manhã, os portões do estacionamento do santuário foram fechados, porque já não havia mais espaço para ônibus e carros. Na principal missa do dia, cerca de 30 mil devotos de várias partes do país acompanharam a celebração em homenagem à padroeira do Brasil, dentro da igreja. Para conseguir chegar até a imagem da santa, encontrada em Aparecida em 1717, foi preciso muita paciência. Mas depois o sacrifício compensa. Hoje estou fazendo 69 anos. Fiz questão de vir passar com ela aqui. Cheguei ontem. Estou aqui, estou feliz da minha vida. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira em um centro comunitário de Pindamonhangaba, quando o ladrão tentava roubar um botijão de gás. As marcas na parede mostram que o bandido entrou pelo telhado. O que ele não esperava agora é que as portas tivessem travas de segurança. E a única saída para o bandido trapalhão foi este vitrô da cozinha, por onde ficou entalado por quase 1 hora. Para nós, como bombeiro, é um fato assim meio não comum, né? Não corriqueiro. Seria cômico se não fosse trágico? Com certeza. O prefeito de Taubaté considerou normal a liminar que suspendeu temporariamente a cassação do mandato dele e do vice, Edson Aparecido, por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2012. E criticou a demora de 1 ano e 2 meses para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo julgar o processo. Eu preferia que isso tivesse um tempo mais curto aqui, um tempo mais curto em Brasília. É muito melhor para todos, é melhor para mim. É melhor para a cidade, é melhor, evidentemente, para uma eventual sucessão, se tivesse que acontecer. Ortiz Júnior também apontou equívocos no relatório do acórdão do TRE, que manteve a cassação já determinada pela Justiça Eleitoral de Taubaté, em agosto do ano passado. Ele se baseia numa testemunha que ele alega que é da defesa, e na verdade não é da defesa, é da acusação. Então a própria testemunha da acusação desqualifica o depoimento da acusação feita lá pelo Ministério Público Eleitoral. Então isso é importante. Wilson foi agredido por um grupo de 8 pessoas e esfaqueado em frente a uma pizzaria em uma das avenidas mais movimentadas de Taubaté. O golpe atingiu o intestino da vítima. As câmeras do COI registraram o momento em que ele foi socorrido. Durante a briga, ele recebeu socos, chutes e até cadeiradas. É a primeira vez que o jovem fala à imprensa e diz que não sabe até agora o motivo de tanta violência. Ao sair, já foi agredido covardemente com uma cadeirada. E disso então passei a ser golpeado por cerca de 8 pessoas. E eu também levei uma facada.
Não vi motivo aparente, não enxergo causa nenhuma nisso. Apesar do boletim de ocorrência ter sido registrado como lesão corporal, a DIG de Taubaté abriu inquérito como tentativa de homicídio. Nós temos em mãos uma lista de pessoas que participavam de uma confraternização lá no local e dessa lista nós vamos pesquisar todos os nomes e aí com as fotografias em mãos nós vamos submeter a vítima para que ela possa identificá-los. O atentado foi registrado na noite desta quinta-feira, no bairro Esplanada Santa Terezinha. Os adolescentes amarraram uma bomba caseira na base de concreto do poste. O artefato chegou a explodir, mas a obra feita esta semana pela Prefeitura impediu que o estrago fosse ainda maior. O Centro de Operações Integradas da Prefeitura foi criado no segundo semestre deste ano. Nos seus 5 meses de funcionamento, ocorreram 18 atentados às câmeras. 4 só aqui nesse mesmo poste no Esplanada Santa Terezinha. Segundo a polícia, a maioria dos atentados tem envolvimento de menores ligados ao tráfico de drogas. Os governadores se comprometeram a apresentar em fevereiro de 2015 uma decisão coletiva de como será, de fato, o uso da água do Paraíba do Sul. A reunião foi considerada positiva, porque os estados, até então, discordavam entre si na execução do projeto. Reunião muito proveitosa, decisão muito importante, harmonizando interesses dos estados e todos juntos. Nós podemos avançar ainda muito mais. A transposição, que tem valor estimado de 830 milhões de reais, é uma das 8 obras apresentadas pelo governo de São Paulo para enfrentar o problema hídrico na região sudeste. A proposta é retirar uma média de 5 mil litros de água por segundo do Paraíba do Sul. A captação tem o objetivo de aumentar os níveis de garantia do sistema Cantareira. O julgamento foi no Fórum de São José dos Campos. Ananias dos Santos foi ouvido logo no início da sessão. O crime aconteceu em 2011 em Cunha. Joseli e Juliana foram abordadas por Ananias quando voltavam da escola e foram mortas a tiros. A polícia localizou os corpos 5 dias depois. O assassino era conhecido da família. O réu não aceitava que uma das meninas não quisesse ter um relacionamento com ele. A sentença que o condenou a 42 anos de prisão, sendo 21 para cada morte, foi anunciada pela juíza Beatriz Afonso Pascoal, 5 horas após o início do julgamento. O equipamento enviou imagens da região de Armação de Búzios, no estado do Rio de Janeiro. É possível observar na parte de cima a cidade e mais abaixo o mar. As cores azul, verde, vermelho e também o infravermelho são usados para monitorar as condições do meio ambiente e da água. O Cibers tem 4 câmeras. Este foi o 5º satélite do programa Cibers, uma parceria entre Brasil e China. Os 3 primeiros foram lançados com sucesso. O 4º satélite teve problemas no ano passado e se desintegrou no espaço. Este último, o Cibers 4, foi lançado na madrugada deste domingo na base de Taiwan, na China. Os moradores acionaram os bombeiros na manhã deste domingo, relatando que um corpo estava flutuando no rio Paraíba do Sul, nas proximidades do bairro Beira Rio, extremo norte de São José dos Campos. 10 homens da corporação foram deslocados para o local. O pai do rapaz identificou o corpo, encontrado neste ponto do rio. O rapaz, de 19 anos, havia desaparecido na última quinta-feira, quando ele e a mãe caminhavam próximos à rodovia Presidente Dutra. Chovia no momento do acidente. A vítima acabou tropeçando e caindo numa vala, sendo arrastada por cerca de 200 metros com a força da água numa tubulação. A galeria deságua no córrego do Vidoca. Se não fossem os moradores, e a imprensa, com certeza, aí, até pela distância, o corpo teria sido localizado até em outra cidade. Familiares e amigos carregaram um caixão da bebê de apenas 25 dias. Muitos não conseguiram conter a emoção e ainda tentavam entender a morte precoce. O corpo de Jennifer Gabriele Souza foi enterrado no cemitério municipal do distrito de Eugênio de Melo. Desde que nasceu com um problema congênito no coração, a luta pela vida estava sendo diária. Ela precisava passar por uma cirurgia, mas São José dos Campos não tem estrutura suficiente para procedimentos de alta complexidade.
A criança só foi transferida do Hospital Municipal para a capital paulista na última segunda-feira. A Prefeitura e o governo do estado não assumem a responsabilidade pela morte da criança. Segundo a Prefeitura, o estado negou todos os pedidos para transferir e fazer a cirurgia no bebê, já que o município não tem estrutura suficiente. O governo do estado afirma que só recebeu um pedido e que a administração municipal não enviou os exames necessários para confirmar o quadro clínico da criança. Triste por demais. A mãe está sofrendo muito, o pai, a família. E eles correram, não resolveram nada. O que deu, é isso aí, a perca da filha deles. A seguir, a nossa agenda cultural. E ainda, o personagem que mais trabalha no Natal agora está de folga. Nós fomos até a casa do Papai Noel. A gente volta já, agora às 7h10.